Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Tai. Eu me chamo Taine e esse é o espaço onde nós vamos ter trocas maravilhosas, conversas que inspiram, que transformam e que tocam corações. É muito bom ter você aqui comigo e eu estou muito feliz por poder compartilhar de um projeto tão significativo. Nesse momento, eu gostaria também de agradecer a todos os patrocinadores que apoiaram e acreditaram neste projeto desde o início. São marcas e empresas que acreditam que nós precisamos de conteúdos de qualidade e estão nos auxiliando nesse processo de uma entrega de um conteúdo que, de fato, contribui com a sociedade. Nesse momento, eu gostaria que você ficasse muito à vontade, porque o nosso episódio está incrível, imperdível, e já vai começar. Nesse momento, eu gostaria de apresentar a nossa convidada especial. Não poderia deixar de convidá-la, Rose Gama. Ela é profissional da área de saúde mental. Ela já atua no mercado há 1 ano e 4 meses, é formada na Unifaaf, com especialização em terapia cognitiva comportamental e apaixonada pelo que faz, inclusive tem um porquê, por trás, tem uma história, porque ela escolheu esse curso. E nesse momento eu gostaria de dizer para ela que ela é muito bem-vinda aqui em nosso podcast. Sinta-se à vontade, Rose. Obrigada, muito obrigada. Na verdade, é uma grande satisfação para mim poder estar participando desse momento aqui com você, né? Ver esse projeto iniciando com um significado tão grande é muito significativo para mim e muito importante. Que bom que eu estou fazendo parte dessa história. Ai, que bom, Rose. Eu gostaria que você contasse pra gente o motivo, de ter escolhido o curso de psicologia. Naturalmente, eu costumo dizer que eu tenho 2 paixões hoje, né? A minha maior paixão é Cristo. Sou apaixonada por Cristo. E o poder que Jesus ele opera na vida das pessoas. E a minha segunda maior paixão, que é uma nova descoberta. Eu descobri isso no processo em que eu venho atuando como psicóloga, que é a psicologia. Ver a transformação na vida das pessoas não tem como tornar essa experiência viva e dentro de mim, trazer essa experiência para fora. Eu não consigo explicar. Eu só sei dizer que eu sou perdidamente apaixonada por psicologia. Eu tenho uma experiência que poucas pessoas têm. Poucas pessoas vivenciam. A experiência de ver um ser humano se parir ali diante de mim. Eu sentado em uma poltrona, o ser humano do outro lado da poltrona, me dando acesso, sabe, à vida dele. Segredos, pensamentos, comportamentos que não tem coragem de falar ou de se abrir para qualquer outra pessoa. E diante de mim traz todas essas informações e me permite que com o conhecimento, as técnicas, a minha humanidade seja tocado, seja transformado e tenha a oportunidade de viver uma vida completamente diferente. Isso não tem preço. De fato, é muito profundo. E para começar o nosso episódio, eu gostaria até de contar um pouquinho de uma experiência que eu tive esse ano e por que eu escolhi, iniciar com essa temática, que é trazer à tona, aqui para nossa conversa, para uma reflexão, assuntos tão importantes como a saúde mental, autocuidado, a autoestima da mulher. E eu vou explicar, o porquê que eu escolhi essa temática. Início do ano de 2024, eu passei por um período bastante delicado. Fui diagnosticada com a síndrome de burnout, tive crises de ansiedade, foi um período bastante delicado, bastante sombrio. E durante esse período, uma das coisas que foi afetada, além da minha maternidade, casamento, a minha fé, pessoal, o meu pessoal, ele foi muito afetado. E nesse período, eu percebi que eu fui me perdendo, porque é natural que a sobrecarga e a estafa é de alguém que cuidou de muito. De que fez muitas coisas e achou que dava conta de tudo. Sim. A gente tem essa tendência a acreditar que dá conta de tudo. E nesse período, eu me anulei. Eu percebi que eu comecei a me perder, nesse processo. Então, por isso
eu gostaria de iniciar esse podcast tratando de um assunto tão importante, tão relevante. E, inclusive, nesse período, algo que foi fundamental foi o processo terapêutico pelo qual eu passei. Você acabou de descrever aí sobre a alegria que você tem ali no consultório, e eu pude experimentar disso. Eu pude experimentar de uma profissional que, de fato, trouxe tudo isso para mim. Eu consegui sair completamente diferente ali, de cada terapia, de cada sessão. E durante esse processo terapêutico, acompanhamento com a psicóloga, com a psiquiatra, que inclusive eu tenho um carinho gigante por elas, porque elas marcaram a minha vida. Durante esse processo, foi-me indicada, durante a terapia, a leitura de um livro. E esse livro, ele é a base, né, do tema que eu trouxe para a gente discutir aqui hoje. O título do livro é Apaixone-se por Si Mesmo, de Walter Rizzo. Conhece? Conheço. É um livro... Inclusive, sou apaixonada por qualquer trabalho que ele lança. Incrível. É um psicólogo, inclusive, ele também é um professor e é um psicólogo da mesma abordagem com que eu atuo, na terapia cognitivo-comportamental. Entendi. A linguagem dos livros que ele traz é para um público leigo. Não precisa ser psicólogo para conseguir entender o conteúdo que ele traz. É incrível. Inclusive, foi algo até que eu gostaria de deixar aqui para todos os leitores, para todo mundo que está em casa, porque eu sempre gostei muito de ler, né? Mas o livro, pelo título, ele passa uma ideia de superficialidade, né? De autoajuda. Então, de cara, se não fosse a psicóloga fazendo toda uma preparação para me apresentar o livro, certamente seria um livro que eu nunca leria. Porque o título, Apaixone-se por Si Mesmo, né? Dá uma ideia de superficialidade. Mas quando você lê, é justamente isso. É um psicólogo que traz realmente noções práticas, né? De uma forma muito tranquila, muito leve. Qualquer pessoa pode ler o livro, né? E uma das abordagens que ele traz ali são os 4 pilares que formam o ser humano. São os 4 pilares que constroem, né? O ser humano. E eu gostaria muito de falar sobre eles, mas antes queria até trazer uma reflexão do porquê que eu escolhi. Porque é muito comum, Rose, que na infância os nossos pais, eles nos preparem para muitas coisas. Exatamente. Para os hábitos higiênicos, né? Para a organização do quarto, para cumprir horário. A gente aprende um monte de coisa. Mas os nossos pais, eles não nos ensinam como nos amar, como nos acolher. Não nos ensinam as questões emocionais. Isso é algo dessa nossa era, né? Da nossa atualidade. É óbvio que provavelmente os nossos filhos, eles terão esse privilégio de ter pais que hoje têm esse conhecimento consciente e vão ali trabalhar com eles. Hoje eu aplico aquilo que eu aprendi na terapia com os meus filhos. Mas certamente a maioria das pessoas que está em casa e nos ouvindo também passa por essa experiência de pais que não tiveram esse ensinamento, mas não de forma intencional. Sim. É porque eles não tinham acesso ou não tinham essas informações. E que informações são essas? São os 4 pilares que formam o ser humano, que é o autoconceito, a autoimagem, o autorreforço e a autoeficácia. Sim. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, antes descrevesse, né? Porque são termos novos. Eu gostaria que você descrevesse para o pessoal o que significa cada um deles para a gente iniciar a nossa conversa. Tá. Eu tenho a oportunidade de voltar um pouquinho na sua fala quando você fala sobre o que você enfrentou com o adoecimento provocado pelo estresse no âmbito do trabalho. Com certeza. Tá. Por quê? Eu acho interessante trazer esse assunto. O público que nós queremos alcançar hoje aqui com esse bate-papo e que seja útil essa conversa para cada pessoa, são pessoas que neste momento estão fazendo o que muitas vezes você, enquanto estava passando por esse processo, fez. Lavando louça, em um momento de lazer com os filhos, com um fone no ouvido, ouvindo um podcast, acrescentando um conhecimento útil, mas que não torna esse momento de assistir o podcast, como é que eu posso dizer, de uma forma muito simples, não torna esse momento, substituir o momento de lazer
por um momento de uma obrigação, porque eu tenho a necessidade de agregar nesse momento conhecimento. E muitas pessoas, elas não sabem, mas o burnout é um adoecimento, né? Uma depressão provocada por um má gerenciamento no ambiente de trabalho e por várias necessidades. E, inclusive, eu a parabenizo pela coragem de buscar ajuda, porque um mito que as pessoas têm é que sair do ambiente de trabalho é o suficiente. Eu me ausento daquele contexto e está tudo resolvido. Áreas da vida da pessoa são alcançadas, área física, área emocional, área comportamental, traz um impacto muito grande nas emoções e essa síndrome, ela é tão importante de ser tratada e de ser conversado sobre esse assunto para que as pessoas percebam qual que é o destino a qual está sendo conduzido. E sabe o que é interessante? Todos esses pilares da autoestima que você traz que Walter Rizzo também pontua no seu livro, está muito vinculado o burnout, ele rompe com todos esses pilares da autoestima, principalmente a autoeficácia, que é a capacidade que o ser humano tem de fazer, de se sentir capaz de realizar, se sentir eficaz em realizar alguma atividade. Quando ele se sente na obrigação de produzir é uma oportunidade única que ele tem a necessidade de realizar as atividades ali naquele ambiente de trabalho, ele quer crescer, né? Porque ninguém passa por esse processo de adoecimento provocado, esse estresse crônico, né? Provocado pelo ambiente de trabalho sem amar aquilo que está fazendo. Veste a camisa da empresa, se dispõe, realiza grandes trabalhos e se sente útil, porque fala muito sobre as nossas crenças. Esse é um adoecimento que fala muito sobre o eu, sobre mim. O quanto que eu me auto-sabotei, o quanto que eu violei todos os meus limites, o quanto que eu quis demonstrar a minha validação para o outro, né? O quanto que eu tive dificuldade em dizer não, em impor os meus limites e em romper com fatores importantes. Por exemplo, o que barra o trabalho, né? O nosso momento familiar e o nosso momento de lazer. Chegamos em casa, trancamos a porta para aquele contexto de trabalho. A minha mente, ela precisa de um descanso. A minha mente, ela precisa de um lazer. Mas hoje, principalmente no contexto cultural e tecnológico que nós estamos vivendo, existe a necessidade de produzir. Eu preciso produzir além. Eu preciso fazer além. Então, eu preciso estar sempre na ativa. E, às vezes, para fugir de uma crença que nós temos, de acreditar que fazendo aquilo eu me sinto capaz, fazendo aquilo eu sou útil, violo todo o meu momento de lazer, todo o meu momento de prazer, o meu corpo começa a me dar sinais e ao não ouvir os sinais que o meu corpo está me dando, ele vai dizer assim, para, agora você precisa parar. E eu não sei se aconteceu mesmo com você, mas é muito comum, são dois extremos. Um que entende que precisa sair do ambiente de trabalho para que ele consiga se recompor, mas depois, como não tem as suas crenças tratadas, vai para um outro contexto de trabalho e passa pelas mesmas situações. Porque se enche de novos fardos, de novas responsabilidades, de novos compromissos. É uma nova oportunidade única e daqui a pouco tem uma nova recaída, volta para aquele mesmo quadro que estava. E o outro é que é tão apaixonado por aquilo que está fazendo que é necessário a família entrar em cena. Não. Você precisa parar. Agora você tem que parar. O meu foi a segunda opção. Vamos buscar um psicólogo, vamos buscar uma ajuda. Você tem que fazer alguma coisa. Então, a família, ela acaba sendo muito útil. Os amigos, né, percebem o desgaste. Existe, nesse quadro, um aumento, uma carga excessiva de trabalho, né? E como você gosta do que está fazendo, 14 horas é o quê? Nada. Passou 14 horas, mas eu estou sendo útil, eu estou produzindo. Então, é muito importante o olhar da família ou do amigo quando perceber que aquela pessoa está ultrapassando seus limites. Você está falando e eu estou lembrando perfeitamente, né? De cada etapa que eu passei. E essa questão de você amar, realmente ela era muito forte
né? E a sensação que eu tinha quando eu entrei no processo da crise, porque é uma freada brusca que o corpo faz com você, ele não te pede licença. Não pede. Ele só para você, porque, como você falou, o burnout, ele afeta seu corpo, suas emoções, ele afeta sua vida familiar, tudo. Tudo. Por isso que não é só sair do ambiente de trabalho, Olha você tem que tratar. Que você trouxe sendo afetados. Você precisa tratar. E aí, durante esse período, era muito, assim, era um absurdo a orientação médica, né, e profissional de que eu precisava me afastar. Imagina, eu tô vivendo meu sonho. Como eu vou ter que parar de viver o meu sonho? E a palavra que eu utilizava sempre com meu marido era assim: amor, eu não tô entendendo como que o meu sonho se transformou num pesadelo. Como assim? O lugar que eu amo, eu não consigo mais estar. E aquilo doía muito. Mas aí a terapia, ela é muito importante, e é importante até o pessoal de casa, né, ouvir, prestar atenção nesse detalhe, que não é só você se afastar. Exatamente. Não foi só me afastar que resolveu. Eu precisei desse acompanhamento da terapia, e eu precisei tratar todas essas questões e ter conhecimento desses pilares. Porque até então, isso pra mim era tido de forma automática. Eu reagia, né? Mas eu não tinha conhecimento dessa questão do autoconceito que eu tinha ao meu respeito, qual era a imagem que eu enxergava, né? Que eu necessitava desse reforço de agradar as pessoas e estar ali naquele ambiente, porque era ali que eu provava, que eu me validava. Então, até o momento que eu me afastei, mas eu ainda não tinha conhecimento dessas questões que formam a nossa autoestima, né? Posso falar assim? Pode. Na verdade, são os pilares, os 4 pilares da nossa autoestima. Pronto, perfeito. Então, assim, hoje em dia, parece, assim, uma coisa supérflua. Falar de, autoestima, né? Autocuidado. Mas não, gente. É algo que nos forma, nos constrói. E quando nós não temos esse conhecimento, a gente vive no automático. Exatamente. E aí você sai de um lugar para o outro, mas coisas não foram resolvidas. Exatamente. Então, a terapia, assim, foi fundamental nesse processo. E, assim, a família. Você citou um ponto muito importante, porque a minha família foi, assim, foi o meu suporte. Foi meu tudo. Foram eles que viram que tinha alguma coisa errada e falaram e começaram a me ajudar a tomar decisões. Porque a pessoa, quando ela tá nessa condição, ela não toma decisões sábias, né? Exatamente. E dentro desse quadro, a preocupação é a cronificação. O que acontece? O estresse, ele é uma reação natural do nosso corpo. Ele identifica que existe um estressor, né? Existe, eu esqueci a palavra, mas existe no ambiente algo que nocivo, né? Um perigo. Que está tirando o equilíbrio do nosso corpo e a gente precisa voltar para essa homeostase, né? Para esse bem-estar, para o equilíbrio do nosso corpo. Sim. Ele vai nos dando sinais. Ultrapassou o horário, eu preciso descansar, preciso dormir. Não é bis que eu quero enquanto você está lendo um conteúdo. Eu preciso que você deite, eu preciso que você durma. E vamos violando esses pontos. E o que acontece? O corpo, ele vai responder de uma forma muito agressiva, né? As nossas emoções precisou que fossem trabalhadas, reestruturadas, porque às vezes a gente acha que consegue trazer o equilíbrio para o corpo, né? Trabalhei o ano inteiro, em 30 dias eu consigo resolver. Não resolve. Não. Os 30 dias foram importantes para aquele momento. Durante os anos ali que foram trabalhados, nós precisamos de pequenas pausas. Agora, quando nós entramos nessa questão da autoestima, eu já fui uma pessoa que estava do outro lado e que trabalhei muito. E quando eu ouvia sobre autoestima, sobre autoimagem, sobre autorreforço, eu sentia até raiva de quem estava falando. Porque como na minha condição, eu teria a capacidade de parar um pouco. Eu precisava crescer, eu precisava fazer, eu precisava trabalhar. Volta ao ponto da produtividade. Exatamente. Nossa sociedade, ela tá assim, né? Teve um momento que eu busquei, no processo terapêutico, eu busquei uma psicóloga e eu precisava gerenciar melhor o meu tempo.
E quando eu trouxe todas as demandas que eu tinha, tudo que eu fazia durante o dia, ela falou assim, meu Deus, como é que nós vamos resolver isso, né? Ali em um diálogo. Como que nós vamos resolver isso? E não tinha. Eu pensava, não tinha como resolver. Porque nós imaginamos em paradas bruscas. Me responde você, que tem filhos. Como é que você trabalhando com uma filha pequena consegue tirar um tempo para poder relaxar? É possível? Aos nossos olhos, não. Impossível. Aos nossos olhos, não. Porque o que nós imaginamos? Nós imaginamos paradas extraordinárias. Isso. Né? Um final de semana na chácara, uma semana na praia, uma casa de piscina para eu poder relaxar. Nós nunca pensamos no simples, no algo que nós podemos fazer aqui, no algo que nós podemos fazer agora. Um tempo que eu consigo parar para poder respirar é uma resposta que eu estou dando para o meu corpo para poder relaxar um pouquinho. Um café que eu tomo enquanto eu faço um momento de mindfulness, que é uma contemplação plena. Eu paro em um momento do meu dia e apenas olho distante. Interessante demais longe, isso. Descanso. Porque, assim, eu acho que uma coisa que realmente pega é o fato de você estar fisicamente, mas não estar presente de fato. Exatamente. Que aí volta para esse ponto da contemplação plena. Isso. É estar com o seu filho, mas estar desenvolvendo outra atividade. Você não está em nenhum lugar. Exatamente. Agora, quando você para e se concentra e tem uma escuta atenta, um olhar atento para algo, você já está dizendo para o seu corpo, ó, volta, né? Tudo pro lugar, né? Resolve. Você vai se acalmando. É quando isso mesmo. Pensamos, por exemplo, em um tempo para parar e assistir um conteúdo, né? Não conseguimos, às vezes, porque associamos a 1 hora de estudo. Eu vou precisar parar e vou precisar estudar. Perdidas, às vezes, Perdidas. Né? Mas olha esse momento em que você para poder ouvir esse conteúdo, né? Sentada, com o celular. É um momento de relaxamento. Você está relaxando enquanto está ouvindo. Se você estiver ali, presente por completo. Exatamente. Realmente. E assim, você fala sobre isso e eu consigo ver quantos comportamentos nocivos eu realizava. Eu trouxe para a terapia que eu tinha um costume, que é a questão da produtividade, que eu queria aprender muito, eu queria saber muito, então eu queria aproveitar cada segundo do meu tempo. Esse aproveitar cada segundo do meu tempo era sempre fazendo tarefas duplas. Então, enquanto lavava a louça, ouvindo o podcast, enquanto colocava minha filha para dormir na rede, era com um livro na mão lendo aqui, porque eu não podia perder tempo. Quem disse que é perder tempo? Na verdade, é você parar e ter um momento de qualidade. Então, eu vivia num constante excesso de informações que, na verdade, eu não conseguia absorver nada. Tanto que eu trouxe essa questão para a terapia, que é o fato de que parece que eu via muitas coisas, mas eu não conseguia absorver, guardar. Mas é porque eu não dava o tempo, né, pro meu cérebro fazer essa absorção, que era muita coisa. E você trazendo isso, o que era, já que fazia tantas atividades duplas, né? O que era proibido nesse contexto em que você vivia? Descansar. Já sentiu em algum momento culpa por estar descansando? Com certeza. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar adiantando tal atividade, tal demanda. Entende como o corpo precisa frear? Porque se o seu corpo não fizesse isso, ele lá na frente teria que parar de uma outra forma, ainda mais colapso, brusca, né? E aí, agora nós entramos nesses pontos dos 4 pilares, né? Como que fica as nossas emoções, como é que fica a nossa autoestima, a nossa percepção sobre nós mesmos diante desse contexto. E aí eu queria que você, antes da gente partir, de fato, para o conceito, eu queria que você explicasse, a partir da sua linha de pensamento terapêutica, como os nossos pensamentos influenciam nas nossas emoções. Exatamente. E no nosso comportamento. Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou falar e a gente já emenda nesse contexto? Pode ser assim? Pode. Quando nós nascemos, né? Nós não nascemos com pensamentos prontos, né? A nossa percepção do mundo, ela não nasce pronta. A nossa autoestima não vem no cordão umbilical da nossa mãe. Não vem.
os nossos pensamentos também não vêm. Existe uma influência genética, existe uma influência do ambiente, né? Que influencia a forma com que nós vamos gerenciar, vamos interpretar o mundo, né? A forma com que nós interpretamos o mundo, ela é muito subjetiva. Você tem vários irmãos, eu acredito, né? Sim. Tem vários irmãos, você tem filhos, e na sua visão eu dou a mesma educação para ambos, né? Mas cada um deles, embora receba essa mesma educação, entre aspas, eles respondem de uma forma diferente. Porque cada um faz a avaliação do mundo com base na interpretação que eles fazem, que eles têm, na interpretação que eles têm. Com base nisso, inicia o processo de criar as crenças, os pensamentos que eles têm sobre si. Na abordagem terapia cognitivo-comportamental, ficou rápido? A TCC, né? Nós temos 3 tipos de pensamentos. Os pensamentos automáticos, os pensamentos intermediários e as crenças centrais. Essas crenças centrais é quem nós somos. Essas crenças centrais é onde a nossa autoestima. O que é a nossa autoestima? É a forma com que nós olhamos para nós mesmos. E como que nós aprendemos a olhar para nós mesmos? Com base no que nós interpretamos o mundo, com base no que nós ouvimos do mundo, com base no feedback que nós recebemos das pessoas importantes que nos davam. As pessoas importantes, elas nos elogiavam. Como aquela pessoa tinha um valor para mim, eu recebia aquilo com muito carinho, com muito respeito. Olha eu construindo a minha base de pensamento. E essa figura importante, ela pode ser um pai, a mãe, um tio. Um pai, a mãe, um cuidador. Figura de autoridade. Uma pessoa que ela tem um apego, né? Pode ser. Mas as nossas crenças, elas são construídas ao longo da nossa vida, né? Com base em todas as experiências. Quando eu falo sobre crenças, eu não estou falando sobre religião, não, tá? Eu estou falando sobre o eu, pronto. A forma com que nós somos construídos. Esses pensamentos lá internos que definem quem somos. Eu estou falando disso. Então, os nossos pensamentos, eles são aprendidos. Por que eles são aprendidos? Porque ao longo do tempo, a forma com que nós vamos enxergando o mundo, nós vamos gerando uma interpretação sobre o mundo, uma interpretação sobre o outro e uma interpretação sobre mim. O mundo, ele funciona dessa forma, eu acredito, porque que o mundo funciona... Engasguei. Eu acredito porque o mundo funciona dessa forma, eu tenho um pensamento sobre isso, sobre o outro e sobre mim. A forma com que nós pensamos, ela está muito interligada na nossa interação. A nossa interação no mundo vai definir como que nós aprendemos a pensar. Hoje eu estava lendo um livro, eu achei até bem interessante, porque não foi programado, mas ele estava falando sobre autoestima, sobre a autoimagem, perdão. E aí ele deu um exemplo, ele mostrou um círculo, e aí nesse círculo ele foi atribuindo algumas palavras, né? Esse círculo, imagine que esse círculo seja você, cria em casa essa imagem em sua cabeça. Esse círculo é você, então... esse círculo, ele recebe informações do meio em que ele está inserido. Você é capaz. Você é inteligente. Tudo que você coloca a mão, dá certo. Como você produz bem. É incrível a sua habilidade de conseguir dialogar com as pessoas. Nossa, falou tão pouco, mas fala tão bem. Traz para esse círculo, né? Para essa pessoa, uma interpretação sobre ele, né? Que ele é capaz, que ele dá conta, que ele consegue resolver. Mas imagine um outro círculo que o tempo todo recebe outras palavras. Que burra. Meu Deus do céu, eu já vi gente incompetente, mas igual você... Faz tudo errado. Faz tudo errado. Gente, quantas vezes eu já falei para você tirar aquilo dali, você nunca tira, é surdo. Tudo que você pega, quebra. Tudo que você pega, quebra. Fortalece nessa pessoa um pensamento sobre ela mesma. Consegue entender que essa pessoa que é o tempo todo, que vive em um contexto hostil, não consegue construir uma boa crença, um bom pensamento sobre ela mesma? A crença central lá dentro dela vai dizer que ela é incompetente, né? Que ela nunca vai dar conta. O autoconceito? Esse seria o autoconceito, é o pensamento que tem sobre si. Esse seria o autoconceito. Mas tudo engloba.
Por exemplo, a autoeficácia entra aqui também. Porque o que é a autoeficácia? É a capacidade... deu um branco aqui. A autoeficácia é a confiança que a pessoa tem nele mesmo, nela mesma. Que confiança uma pessoa tem ao passar a vida inteira ouvindo pessoas que professam a incapacidade dela, né? Nunca faz nada que presta. Fulana, vamos ali, eu tenho um trabalho para você fazer. Ela já sabe que o que ela vai fazer não vai dar certo. Ela vai fazer por quê? A crença que ela tem. Os pensamentos intermediários são regras que ela constrói, que a pessoa acaba construindo para si mesmo, né? As regras que constrói para si mesmo. A crença fundamental é eu sou incapaz, né? Se eu sou incapaz, eu não vou fazer determinada atividade porque eu já sei o resultado dela. Eu não vou conseguir. Rose, me lembra, por favor, mas a psicologia chama isso de profecia autorrealizadora. Autorrealizadora. A profecia autorrealizadora, ela se encaixa em que momento? Eu tenho uma crença de desamor, por exemplo. Ninguém gosta de mim, né? Minhas colegas não me amam, né? As pessoas me rejeitam, eu não sou amada por ninguém, eu nunca vou ser amada por ninguém. E essa pessoa, ela vai... Vou usar o exemplo do trabalho. Essa pessoa vai para um ambiente de trabalho. Ela tem esse pensamento que ela não é amada. Essa crença central. Em casa, antes de ir para o trabalho, ela já constrói uma ideia de que ao chegar no trabalho, as pessoas não vão dar atenção para ela porque ninguém se importa com ela. Né? Esse é o pensamento que ela teve em casa. Automaticamente, ela vai se moldar a esse comportamento. Se ninguém gosta de mim, eu vou cumprimentar as pessoas? Qual a necessidade que tem de eu cumprimentar as pessoas se ninguém gosta de mim? Ela age conforme o que ela Isso, acredita. a profecia autorrealizadora traz à existência aquele pensamento internalizado, né? Ela vai para aquele ambiente, mas já certa de que as pessoas vão rejeitar ela. As pessoas veem ela no cantinho dela. A fulana é reservada. Não gosta que ninguém entre em contato com ela. Não gosta que ninguém converse com ela. Ela gosta de trabalhar quietinha. Então, eu vou respeitar o espaço dela. Sim. Mas olha a profecia se confirmando na cabeça dela, tá vendo? Ninguém se aproximou a mim. Ninguém veio aqui conversar comigo. Se não veio conversar comigo, é porque ninguém gosta de mim. Essa é a profecia Aí ela reafirma, exatamente. Algo que ela já acreditava. E aí, nesse contexto de construção de autoconceito, de autoeficácia, a pessoa ela fica ali nesse limbo. É o que ela acredita sobre si. Que eu sou incapaz. E aí ela faz coisas que, de fato, terminam nessa afirmação. Por exemplo, a autoeficácia, a capacidade que a pessoa tem, a confiança que tem em si mesmo. Isso é autoeficácia, a confiança que eu tenho em mim mesmo. Eu não tenho a habilidade de falar em público. Porém, eu sou uma pessoa que estudo, eu sou uma pessoa que leio muito, eu sou uma pessoa que me dedico, que ouço podcast da Podtime. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar em público, hoje na empresa você vai precisar abrir uma reunião, né? Automaticamente, olha a confiança em mim. Eu sei que eu não tenho essa habilidade, mas eu sei que eu sou capaz de realizar aquela tarefa, porque eu tenho um domínio daquele conhecimento. Eu sou uma pessoa que estuda, eu sou uma pessoa que me dedico. Eu estou com medo, mas eu confio em mim mesma. Autoeficácia. Eu vou lá e eu faço. É interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas elas têm a impressão de que a pessoa bem resolvida, né, emocionalmente, e com todos esses pilares bem definidos, é porque é aquela pessoa destemida, é aquela pessoa que não sofre com as emoções comuns, né, do ser humano. E não. Ela sente medo, ela fica nervosa quando inicia um projeto novo, mas a forma como ela reage ou se comporta é que, de fato, vai determinar quão saudável ela está. Por exemplo, nesse contexto em que eu acabo de citar o exemplo, a pessoa, mesmo tendo todo esse repertório, né, de estudo, de conhecimento, ela pode se privar, não ter confiança nela mesma e não ir lá e não fazer.
Ela sabe que ela estudou muito, mas ela acha que ela não é capaz, porque eu não vou conseguir. É uma hipótese, eu não vou conseguir. Como que eu consigo trabalhar a autoeficácia, Rose? Então, indo lá e fazendo. Porque se não der certo, não deu certo. Você vai ter uma evidência. Eu tentei e não deu certo. Saiu da hipótese. Saiu aqui do campo das ideias. Isso, a hipótese. E às vezes a evidência, a ideia que nós temos é que não vamos conseguir, né? Mas chegou lá, o contexto é completamente diferente daquilo que eu estava em casa elaborando, imaginando. Geralmente Geralmente é diferente daquilo que a gente cria, né? A gente imagina um cenário catastrófico. Que é o pior. Uma disfunção cognitiva, né? A gente imagina o pior. E geralmente não é. Isso. Né? Quantas vezes nós não já estávamos inseguras com algo em nós, referente à nossa imagem, né? Que a autoimagem, às vezes a gente associa que a autoimagem está vinculada apenas à nossa aparência física, mas não, é um contexto geral. Né? Se a autoimagem é um pilar da autoestima, então, além da aparência física, tem várias outras coisas envolvidas. Interessante. Né? Por exemplo, quando você se relacionou com o seu marido, por exemplo, não foi apenas pela aparência física dele, pela imagem física, mas pelo que ele se apresentava. A autoimagem é é uma foto da Rose interna, é como eu consigo me enxergar internamente. E quando eu me enxergo internamente, eu não só enxergo as características físicas, eu enxergo as minhas habilidades, Sim. as minhas capacidades, a minha educação, qualidades, né? O quanto que eu sou objetiva, nós nos enxergamos completa, num todo. Não fixamos apenas na aparência física. A imagem é por completa. Exatamente. É a beleza por dentro e por fora. E eu acabei de me perder. Eu entrei nesse assunto por causa de uma outra coisa. Por causa da autoimagem. A gente chegou. Mas vamos na autoimagem, porque é muito importante a forma como a gente enxerga, ela também está atrelado à forma como a gente se comporta, à forma como a gente se relaciona. E aí volta para esse mesmo tópico de que algumas coisas se realizam justamente pela forma como eu me enxergo. Isso. Né? Muito, muito. Quantas vezes, por exemplo, nós estávamos com... Tem um comercial da Dove. Nossa, que bom que eu lembrei disso. Tem um comercial da Dove, Taine, que mostra exatamente isso. O quanto que muitas vezes a nossa autoimagem ela é distorcida. Se eu tenho uma crença central de desvalor, de desamor, de desamparo, automaticamente isso vai refletir na forma com que eu penso e na forma com que eu me comporto. Sim. Eu vou me comportar de acordo com o que internamente eu acredito que eu sou e eu acredito que o mundo vai reagir àquilo que eu sou. Nesse comercial, existe um autorretrato, vai acontecer um autorretrato. E algumas pessoas chegam lá, ficam por trás de uma cortina e vão falando sobre as suas características físicas para uma outra pessoa que vai fazer o desenho, o retrato auto-falado dessa pessoa. Depois entra um terceiro. Esse terceiro teve contato com essa pessoa, né? E vai descrevê-la. No final, unem as duas fotos e existe algo que é fantástico. Mostra o quanto muitas vezes a nossa autoimagem é distorcida. A imagem que o terceiro descreve é muito mais bonita, muito bem elaborada, completamente diferente do que a pessoa mesma conseguiu se descrever. Porque quando eu me descrevo, quando você se descreve, o que acontece? Focamos nos nossos defeitos. É verdade. Né? Defeitos que para o outro, às vezes, é insignificante. O outro nem está pensando, notando que você está com aquele defeito, que para você tem uma melancia pendurada ali e todo mundo está chamando a atenção de todo mundo. Rose, de forma prática, como que eu consigo saber como eu me enxergo? A minha autoimagem, por exemplo, Taine. Eu sei que as pessoas elas têm uma imagem a meu respeito, mas a gente vai vivendo a vida, os anos vão passando no automático,
e a gente não para refletir. E agora surgiu essa curiosidade. De forma prática, como eu descubro como eu me enxergo? Aham. Se a minha autoimagem tá bacana ou tá completamente distorcida? Ah, mas é muito simples. É só identificar como que você pensa sobre você mesmo, né? Você é uma pessoa... E aí entra o autorreforço, né? Dentro desses 4 pilares existe o autorreforço. Qual que é a relação que você tem sobre você mesma? Por exemplo, o autoconceito, que é a forma com que eu me percebo, esse autoconceito está muito vinculado a um eu sou. O que você diz após esse eu sou? Ou o que você diz após o eu deveria? Né? Queimei o arroz, eu fiz algo que para você foi chato. O que vem depois desse eu deveria? Poxa, eu deveria ter feito assim, eu deveria ter feito... Qual tipo de gentileza é praticado com você mesmo? E depois a frase eu sou. É muito importante para entender como que você se percebe responder essa pergunta. O que você é? Eu sou uma palhaça. Eu sou muito inteligente. Nossa, como eu sou capaz. Nesse tópico entra a autocobrança? Sim. Às vezes nós somos muito... Eu me enxergo muito assim, uma autocobrança exagerada. Mas, e essa autocobrança, ela vem com base nos padrões em que nós tentamos alcançar, né? Qual é a pessoa de referência que está diante de nós ali? Entendi. Qual é a pessoa que nós admiramos tanto, que temos o desejo, o sonho de ser como ela, de ser como ele? Porque automaticamente engrandecemos muito as qualidades dessa pessoa e nos colocamos muito aquém, muito abaixo. E até impossível de alcançar aquele padrão. Interessante demais. Volta para a infância. Isso! Volta para a infância. Nossa! Na infância, por exemplo... os pais, eles têm uma intenção excelente de fortalecer a autoestima dos filhos. Muitos pais trabalham com isso. Mas acabamos entrando em erros comuns e simples. Quantas vezes não comparamos um filho com uma sobrinha, com uma coleguinha? Nossa, fulana. Isso é muito comum. Olha como Marinha vem para a escola. Eu acho que todo mundo tem uma história dessa, Rose. A comparação, ela fere muito a nossa autoestima, né? Hoje, na sociedade, quantas pessoas não sofrem, não têm problemas sérios com a autoestima, com a autoimagem, porque se compara a um corpo do Instagram, né? Padrões, né? Aos padrões. E a sociedade é ótima em estabelecer padrões de beleza, né? Mas não existe um padrão de beleza, assim, toda beleza... Ela é válida, né? Toda beleza ela é válida. Inclusive, eu tenho uma beleza, né? Eu tenho características que são só minhas. Você tem características que são só suas. Mas somos cruéis ao ponto de nos comparar com uma pessoa que tem uma vida fictícia, né? E maltratamos o nosso eu, a nossa autoimagem, porque jamais conseguiríamos ter aquela condição de vida, aquele padrão de vida, né? Associado aos nossos padrões culturais, que todos os dias os nossos padrões culturais, a internet coloca uma figura e pede para a gente se encaixar dentro daquele padrão. E a nossa autenticidade, para onde vai? Sim. Né? E, inclusive, o Walter, ele começa em um dos capítulos falando justamente sobre isso. É como se a gente tivesse com ele usa um termo, não é um chicote, é um garrote. É um garrote? Eu não lembro, mas eu lembro que ele associa algo assim. Isso, é como se a gente fosse cruel, isso, né, com nós mesmos o tempo inteiro. E nos puníssemos, justamente a comparação, ela faz muito isso, né? Então, vamos entrar nesse outro pilar, né? A autoimagem é como que nós conseguimos nos ver. Lembra pra mim, a autoimagem... Autorreforço. O autorreforço é como que eu me valido, né? Como que eu me valido? Quando nós falamos dentro do autorreforço, ainda existe 3 outros padrões, que é a autorrecompensa, o autoelogio, a didática tá linda. Dentro do autorreforço existem 3 padrões: autorrecompensa, autoelogio
e autocuidado. O autocuidado entra aí. Aham. Ai, vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque o autorreforço, o que é o autorreforço? É muito bom, fácil falar sobre o autorreforço para alguém que ama muito uma outra pessoa, né? Ama seus filhos? Sim. O que é capaz de fazer por eles? Tudo. Qualquer coisa. O João está lá triste, ou a Helena está triste por algum motivo. Como errou? Pronto. O João quebrou alguma coisa dentro da sua casa, errou uma atividade que era importante na escola. Como que você acolhe a dor do João? Filho, foi só uma atividade. Filho, foi só um copo. Acolhemos a dor, né? Abraçamos. E aí é onde entra o chicote. Mas como nos acolhemos quando nós erramos? Eu não quero dizer que a gente tem que ser passivo demais a qualquer erro, né? Porque um índice de autoexigência é muito importante. Mas nos colocar sempre em um estágio de punição, nos punindo por tudo, é ser cruel demais conosco, né? Por exemplo, o que é o autorreforço? O que é o autoelogio? É nos elogiar por coisas simples, né? Chega em casa hoje, para em frente do espelho e fala, uau, Taine, que podcast incrível! Uau, que cabelo incrível! Que unhas incríveis! Como você tá... Isso é o autoelogio. Sim. Né? E é um gesto simples que podemos fazer durante o dia inteiro, tirar um tempinho para poder parar em frente ao espelho e fazer isso e trazer um equilíbrio para o nosso corpo. Lembra do estresse? Sim, e nós temos facilidade, muitas vezes, de falar isso para as pessoas. Isso. De enxergar e olhar e falar, Rose, como seu cabelo tá lindo, como você tá bem vestida, como você se comunica bem. Mas não fazemos isso com nós mesmas, né? Geralmente a Rose pode parar em frente ao espelho, você elogia meu cabelo. Nossa, que cabelo lindo. Olha o auto-reforço que de repente eu não tenho. Lógico que eu fiz isso, né? Mas, nossa, esse frizz vai aparecer lá no vídeo. Esse cabelo, nossa, justamente não hoje tá que era tão assim. importante, ele não ficou como eu queria. Olha a autopunição. Qual que é o auto-reforço? Ficou perfeito. Tá maravilhoso. E o autocuidado? Né? O autocuidado, às vezes a gente imagina... Lembra dos 30 dias de férias? Sim. Às vezes vou cuidar de mim. Às vezes vou cuidar de mim indo fazer as minhas unhas em um determinado lugar. Porque eu não tenho como fazer as minhas unhas. E eu mesma sei fazer as minhas unhas. Mas eu não tenho recurso naquele momento. Eu não vou cuidar de mim. Porque eu só cuido de mim se eu for para uma massagista. Se eu for para um salão. Não. Às vezes o autocuidado é ter um tempo para parar e relaxar. Tomar uma xícara de café. Muitas vezes é tido como algo luxuoso, algo supérfluo. Esse papo de autocuidado não é para todo mundo. E na verdade é? E é para todo mundo. E assim, nós já estamos caminhando para o final aqui do nosso podcast. Eu queria ficar horas aqui conversando com você. Teríamos assunto demais. E quem desejar uma segunda vinda da Rose, comenta aqui embaixo, tá? Queremos a Rose de volta. Porque eu falaria horas aqui com você. Mas assim, de forma prática, claro que o nosso público, ele também tem homens que nos assistem, mas como a nossa temporada ela é voltada para as mulheres, né? E a temática hoje é mulheres que inspiram, por isso que eu trouxe você. Essa pessoa tão importante, tão especial e que me inspira de muitas formas, com seu profissionalismo como pessoa, né? E eu gostaria que a gente trouxesse, assim, de forma prática, como de fato trabalharmos esses conceitos, né? Aqui no nosso dia a dia. E aí, se a gente conseguir exemplificar na vivência das mulheres, melhor ainda, para quem está em casa, né, conseguir. Como a gente reforça, né, o autoconceito saudável, positivo, se eu posso dizer assim. Às vezes tem pessoas que vai precisar de uma ajuda profissional, porque não consegue se ver sendo capaz de ter esse olhar para dentro mais saudável, né? Mas existe uma técnica que eu gosto dela e qualquer pessoa pode fazer. Quer melhorar a forma com que se enxerga a autoestima, já que estamos falando de pilares, né? Quer melhorar a sua autoestima, a forma com que se vê, pega um caderno e anota todas as atividades que você gostaria de fazer. Simples, né? Tomar um banho por 5 minutos, que é um luxo para quem tem um filho pequeno, né? E não tem como fazer isso. Anota um filme que quer assistir,
um passeio que quer fazer, 5 minutos que quer passar na sua manhã olhando o sol. Tudo isso é autocuidado. Um banho um pouco mais prolongado é autocuidado. Não é autocuidado passar 30 minutos no banho pensando em problemas. Isso não é autocuidado. Mas pensando em si mesmo. Falar isso. Né? Pensando em si mesmo, no quanto que você é importante. No quanto que a vida, ela está curtindo desafiadora. mesmo, né, aquele momento. Ela é desafiadora, mas você vai conseguir, né? Então, lista coisas que você gostaria de fazer. Pega um outro papel e lista pensamentos positivos a respeito de você. Quem conhece a sua história é você. Ninguém mais sabe o quanto que você já superou imensos desafios. Ninguém mais sabe além de você. Ninguém. Às vezes paramos admirando a história do outro e isolamos toda a nossa trajetória. Mas chegar até aqui, só você sabe o quanto foi difícil ter chegado até aqui. Então, escreva elogios a seu respeito. Você foi desafiada pela vida, mas olha o quanto que você superou. Então, escreva todos os elogios. A maturidade adquirida. E a partir de hoje, você começa a tentar realizar de forma simples essas atividades que você colocou, que gostaria de fazer. E a partir de hoje, você começa a ler para você, em frente ao espelho, tudo aquilo que você escreveu nesse caderno. Fez os 2, agora a última etapa. Agora você vai pegar um diário e vai registrar durante a semana o quanto que você está conseguindo colocar isso em prática. Né? É um auto-reforço, é uma recompensa. É uma recompensa. O dia foi desafiador, tira um tempinho para você. Não seja negligente ou passivo demais com a situação. Mas também, porque aquilo que eu falei, eu repito, o índice um pouquinho elevado de autoexigência, ela é bom, desde que tenha o seu limite. Muito bom, Rose. Eu queria que nesse momento você deixasse uma mensagem para as pessoas de casa sobre a importância de ter esse autocuidado, de olhar para dentro de si com carinho, né? De cuidar da saúde mental. É algo tão atual, né? A necessidade de nós falarmos sobre esse assunto. E as pessoas, elas, infelizmente, mesmo com tanto conhecimento, com tanta informação, as pessoas ainda negligenciam a saúde mental. E as mulheres, em especial, que passam diariamente por uma sobrecarga, por conta dos inúmeros papéis, nós temos a tendência de cuidarmos de tudo. Exatamente. De cuidarmos de todo mundo. Mas a gente deixa pra gente o resto ou nada, né? Geralmente é comum deixar o nada. A gente se negligencia, a gente, nesse processo, a gente se perde, a nossa essência vai junto, né? E aí a gente fica nessa posição de muitas vezes não saber por onde começar, não saber o que fazer. E eu queria até deixar reforçar essa fala, que muitas vezes nós precisamos de alguém, de um ente querido, de um amigo, para nos auxiliar nesse processo, mas em muitos momentos vai ser necessário o profissional. Exatamente. Né? Para caminhar junto com a gente nesse processo terapêutico, de descoberta, de autoconhecimento, porque, para mim, o que foi fundamental foi o autoconhecimento. Porque eu comecei a entender algumas reações, eu comecei a entender o porquê eu me colocava em algumas situações difíceis, né? Por que eu me tratava daquele jeito? Por que tanta cobrança? E aí esse autoconhecimento faz a gente, a partir daí, enxergar a vida diferente, tomar atitudes diferentes, né? E até ser melhor para os nossos. Porque é uma frase que tem feito muito sentido para mim. Eu preciso cuidar de mim para cuidar dos meus. Exatamente. Para os meus filhos serem bem cuidados, eu preciso ser uma mãe feliz, uma mãe que está bem, com a saúde em todas as esferas, né? Minha saúde mental, a minha espiritualidade, meu físico, precisam estar todo bem cuidado. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está em casa. Eu tenho uma frase que eu encontrei ela em um teste de atenção. E a frase diz assim: é fácil perder aquilo que você não está olhando. Eu vou repetir. É fácil perder aquilo que você não está olhando.
Isso que você trouxe hoje da atenção que se volta muito para o outro, né? E se anulando, é dar a atenção, tirar a atenção de dentro de si e voltar essa atenção para o externo, né? Nós somos o tempo todo influenciada, a nossa autoestima é muito influenciada por fatores externos e por fatores internos. Sim. Mas voltamos a nossa atenção para tudo que está fora e esquecemos de olhar para tudo aquilo que está lá dentro de nós. Esse teste, olha que simples. Esse teste era um time de basquete, né? É um teste de atenção. E tinha 2 equipes, uma de branco e uma de preto. E só teríamos que contar os passes de bola que era feito pela equipe branca. E aí, liga a telinha, aparece o vídeo e a pessoa começa a contar, né? Eu contei. 13 passos. No final, aparece lá 13. E uma mensagem embaixo. Você viu o macaco que apareceu no meio? Não, eu não vi o macaco. Que teste de atenção foi esse que eu fiz? E voltei o início de novo. E no vídeo mostra o macaco, ele aparece, ele dança e sai. Mas só que você está tão focado nas bolas que não volta a sua atenção pro todo, pro contexto geral. Às vezes estamos tão focados no que está acontecendo fora que tiramos esse olhar de dentro das nossas necessidades, paramos de nos acariciar, de nos elogiar, de nos validar, do quanto que eu preciso da minha validação e não necessariamente da validação do outro, né? Tiramos esse olhar de dentro e colocamos esse olhar fora, então torna-se fácil perder algo que eu não estou olhando, torna-se fácil perder a minha autoestima, porque eu não estou mais olhando para ela. Torna-se fácil perder a minha saúde mental, porque eu não estou olhando mais para os sinais do meu corpo, pedindo um equilíbrio, entende? Então, espero que faça sentido para as pessoas que estão em casa, espero que esse podcast venha alcançar muitas pessoas e que esse olhar ele venha a ser voltado para dentro de si. Não é banal falar sobre autoimagem, falar sobre autoestima, ainda mais no contexto em que nós estamos vivendo. É muito importante, eu espero que o maior número de pessoas sejam alcançadas. E caso, né, um recado muito importante para as pessoas que estão em casa, caso você esteja em sofrimento e não consiga sozinho ser gentil com você e ter esse cuidado com você, busque um profissional, ok? Esse tópico que você falou da autoimagem e do autocuidado é tão importante, porque 24 horas do dia nós estamos olhando para fora. Pouquíssimas vezes a gente para e olha lá no espelho. Pouquíssimas. A maioria, o nosso olhar está atento a tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas é necessário nós pararmos um pouquinho, termos uma... Olha que interessante. Hoje a gente precisa aprender a ter um olhar atento. A gente precisa desenvolver. A gente ficou tão acelerado, o mundo está tão rápido, que hoje a gente precisa de pessoas nos lembrando: calma, vai um pouquinho mais devagar, olha para dentro de você, fica um pouquinho mais na frente do espelho, né? E além da imagem externa, também se enxergar por dentro. Porque volta, uma coisa que eu acho muito interessante no TCC é a sequência que ele nos explica, que é pensamento, emoções, comportamento. Então, a gente precisa, sim, nos atentar para o que está acontecendo aqui dentro. No que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Porque isso vai refletir no meu comportamento. E é muito difícil identificar o que nós estamos pensando num contexto geral, né? As pessoas que não são terapeutizadas. Parar e avaliar o que está pensando. Eu não sei o que eu estou pensando, eu sei o que eu estou sentindo, né? E na terapia, nós ensinamos os pacientes a conseguir a pensar sobre o pensar, né? Quando você traz sobre a dificuldade que as pessoas têm em parar em frente ao espelho, às vezes elas até têm a facilidade de parar. Uma mãe que trabalhou o dia inteiro para e reclama do cabelo, reclama da pele. Não para e vê o quanto que ela foi guerreira, né? De fazer o que ela fez para trazer o mantimento para dentro de casa. Ou quanto que ela foi guerreira em ter vestido a camisa da empresa naquele dia e feito o que ela fez, né? Às vezes paramos e nos criticamos.
reclamamos de algo que não estamos gostando do nosso corpo, mas não nos elogiamos por coisas simples, mas que são importantes e significativas. Sim. Uma criança, né? Uma criança, ela precisa de elogios, né? A pessoa que nós amamos. Quando a gente ama alguém, a gente entende que temos a necessidade de falar o quanto que ela é importante para nós. A gente não economiza. Não economiza. Nessa forma de amar, né? Não economiza. Esse mesmo amor precisa ser aplicado aqui dentro, né? Para o meu eu. Eu preciso ser gentil comigo, me elogiar, validar, né? Quando eu errei e eu preciso de uma atenção para esse erro, né? Que eu cometi, ok, mas não se martirizar. É isso mesmo. Você falando sobre olhar, que é uma das dicas práticas, né, que nós precisamos desenvolver, que é a contemplação e olhar atento. Eu lembrei de uma frase de um livro que eu estou lendo. O livro não tem nada a ver com o conceito de psicologia ou nada. Inclusive, é um livro teológico. Ele está aplicando conceitos ali acadêmicos. Mas olha que frase interessante. O simples fato de olharmos para alguma coisa não significa que a vimos realmente. Isso. Ai, olha que forte. Perfeitamente. O que transforma acesso em aprendizado é tempo e paciência estratégicos. Aqui está dentro de um contexto acadêmico, mas se a gente trouxer para o assunto que nós estamos debatendo, muitas vezes olhar não significa que de fato você viu de verdade. Eu, com um teste de atenção, eu estava atenta, super atenta, eu não perdi um movimento da bola, mas não vi o macaco que passou ali, né? Eu estou tão atenta para tudo que está acontecendo à minha volta que eu não percebo quando eu estou triste ou quando eu estou cansada ou quando eu preciso parar e respirar um pouco. Sobre essa técnica de atenção plena, nós estamos tão acelerados que no processo terapêutico você precisa aprender novamente a parar e perceber todos os seus sentidos. Né? A atenção plena envolve isso. É parar e sentir como que está a minha respiração, é ver algo que está perto, algo que está longe, é sentir as coisas que estão à minha volta, que estão à minha frente, é sentir o clima, o vento que está batendo, o barulho do passarinho que está passando e cantando. Nós perdemos a capacidade de perceber, de usar os nossos sentidos para a realização de algumas atividades. E quando estamos em um meio de adoecimento, e isso é prático, sabe? Essa técnica é prática. Você consegue fazer em qualquer lugar. E o seu corpo, ele relaxa. É um momento de voltar ao equilíbrio novamente, né? Onde nós chegamos, o mundo está tão agitado que hoje eu preciso aprender a parar e usar todos os meus sentidos, até para comer. Isso. A escuta atenta. A escuta atenta, exatamente. Estar de fato presente quando o filho está falando. Porque às vezes a gente está só, sim. Não sabe nem o que deixou o menino fazer, né? Então, o nosso convite hoje para você é olhar, olhar e olhar. Até de fato, né? Enxergar. Ter esse momento do presente, né? Ser vivido de verdade. Não estar com um pensamento duplo, não estar querendo ter duas experiências ao mesmo tempo, porque o nosso corpo não foi preparado para isso. Então, eu gostaria de agradecer aqui a Rose pelo convite, por ter tido esse momento de troca com a gente, trazendo as suas experiências. Foi um momento muito gostoso. Tu sabe que o prazer é meu, né? Inclusive, eu quero você de novo aqui. O prazer é meu. Muito obrigada. Eu sei que contribuiu muito e somou com todo mundo que está assistindo. Eu me sinto honrada. E você sabe disso. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso poder estar aqui e contribuir um pouco, né, sobre o que a minha profissão ela pode oferecer. Repito, sou apaixonada por psicologia. É um prazer enorme, é um presente que Deus me deu em poder exercer esse trabalho. É muito importante para mim. E estar aqui, sentada nessa cadeira, conversando com você, nesse ambiente, para mim, é muito significativo. Se eu vivi até hoje para poder experienciar isso, eu fico muito grata aos céus, a Deus por isso, tá? Ai, que bom, que bom. Gente, é o seguinte...
Nesse momento, eu gostaria de agradecer também a Deus, né, pela oportunidade, privilégio de estar aqui tendo esse momento, de ter registrado essa conversa tão significativa. E eu gostaria de pedir que você siga, tá, o perfil do nosso podcast, @podtai, lá nas redes, para você ficar por dentro de tudo que acontece, inclusive dos próximos episódios, tá? Esse é apenas o começo de uma temporada linda que nós estamos preparando para vocês. Tenho certeza que se foi significativo para você, você vai compartilhar, tá? Manda para todo mundo, manda no grupo da família, porque eu tenho certeza que em algum momento, algo que foi dito aqui vai ser importante para o crescimento e vai ser significativo para a vida de alguém. Obrigada a você que ficou comigo aqui até o final, acompanhando, né, o nosso podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio.